Fala pessoal, então, nessa parte agora nós vamos continuar a marcha geral de análise, nós vamos entrar na parte de definição da escala de trabalho, porém antes eu gostaria de citar alguns erros que pode acontecer durante a amostragem, que pode acarretar erros na sua análise, tá certo? Em uma análise química. Então, quais são esses erros? Basicamente são eles: contaminação, ou seja, ocorre muito, né? Você acaba contaminando com algum outro reagente ou com algum outro subproduto, isso acaba podendo causar erro. Oxidação de algum composto, alteração na umidade, isso depende das condições do ambiente, então pode acontecer também. Além de perda de compostos voláteis, vai que algum analito presente na sua amostra é volátil e acaba evapora com facilidade, acaba evaporando, então você acaba perdendo esse analito e acaba gerando um erro na sua análise. Então, como eu coloquei aqui, qualquer erro pode acarretar em perda de tempo para a indústria ou centro de pesquisa, além de gastos pelos resultados errôneos da análise, como a professora falou na sala de aula. Então, isso daqui está relacionado a qualquer erro. Esses não são os únicos erros possíveis. Diversos outros erros podem acontecer, tá certo? Diante disso, agora a gente entra na definição da escala de trabalho, que é o quê? Trata-se de acordo com qual é o tamanho da nossa amostra, tá certo? Como que é a concentração dessa amostra e, diante disso, qual é o processo melhor para a gente fazer a nossa análise, tá certo? A gente tem, como você pode ver, tem 4 processos. A gente tem a análise de traços, a gente tem a microanálise, a semi-microanálise e a macroanálise, tá certo? A gente vai trabalhar, como a gente está trabalhando com os anos, como você pode perceber, a gente vai trabalhar nesse semestre com a semi-microanálise. O que significa? A gente vai estar variando numa concentração massa-volume de 1% a 10%. Sendo esse 1% aqui, eu deixei circulado essa aqui, 10 a quarta ppm, porque essa aqui trata-se da concentração mínima de análise. Ou seja, geralmente quando a gente for fazer algum ensaio para determinar uma característica, uma especificidade, uma seletividade de algum reagente, a gente vai utilizar essa concentração aqui para nossas soluções. Então, com frequência, a gente vai precisar fazer diluição de algumas soluções que estejam em outras concentrações para essa concentração, para que a gente possa realmente efetivar o nosso trabalho. Então, a microanálise, que a gente vai ver em Química Analítica Qualitativa 2, trata-se de uma porcentagem de 0,1%, ou seja, 10 ao cubo ppm, a concentração mínima de análise, e a macroanálise, a concentração mínima é de 10%, certo? Menor que 0,1%, a gente trabalha com análise de traços, que não é tanto o nosso foco na química analítica qualitativa, tá certo? Esses valores aqui embaixo são apenas as concentrações em porcentagem massa-volume e ppm. E vale destacar a conversão, né? ppm, se a gente lembrar, trata-se de miligramas por litro, e também uma unidade que a gente usa muito é microgramas por ml, tá certo? Essas são as unidades mais frequentes do ppm. Diante disso, a gente tem os chamados volumes de ensaio, que são os volumes padrão que a gente vai usar nas nossas análises, tá certo? Dependendo da nossa a escala de trabalho, a gente vai usar um volume diferente de ensaio. Vale destacar que aqui na Quali, a gente usa muito o chamado do método gota a gota, ou seja, reações de gota a gota. Então, a gente não trabalha geralmente com volumes tão grandes, a gente trabalha justamente com o teste da gota. Então, por isso que a gente trata desse volume de ensaio como referência à gota. Então, ou seja, a gente utiliza sempre a referência que uma gota equivale a 0,005 mililitros, tá certo? E esse é o valor que a gente vai usar na nossa semi-microanálise, que é a nossa área de trabalho nesse semestre. Então, a gente vai utilizar esse valor. Então, ou seja, aqui está em notação científica, ou seja, 5 vezes 10 a menos 2 mililitros, ou o mais famoso que a gente vai usar, 0,05 ml. Na microanálise, como você pode ver, a gente utiliza o volume de 1 microlitros, e na macroanálise a gente usa valor acima de 1 ml, tá certo? Então, por que a gente usa 0,05 ml igual a uma gota? Porque a gente sabe que a gente sempre usa 20 gotas é igual a 1 ml. Então, se a gente fizer por regra de 3, uma gota vai equivaler a 0,05 ml, certo? É isso que, basicamente, a gente vai utilizar nessa nossa escala de trabalho. E como eu falei anteriormente, vira e mexe, a gente vai precisar fazer diluição de soluções. Então, é isso que a gente vai ver agora, o chamado fator de diluição. Que é o quê? Vai indicar o número de vezes que a solução precisa ser diluída para a gente chegar na nossa concentração de que a gente está de interesse. Ou seja, se a gente ver, como que a gente calcula o fator de diluição? O fator de diluição vai ser V2 sobre V1 ou C1 sobre C2. Aqui eu coloquei V2, mas aqui é C2. C1 sobre C2. O que significa 2 e 1?
Geralmente, quando a gente está trabalhando o índice 1 significa inicial, ou seja, o volume V1 significa volume inicial, C1 é a concentração inicial, tá certo? E o índice 2, ou seja, o índice 2 vai indicar justamente o valor final, ou seja, se a gente tem volume 2, é o volume final, se a gente tem concentração 2, é a concentração final. E disso aqui nos leva a uma fórmula muito conhecida que a gente lembra lá da Físico-Química 1, que é justamente o quê? CV igual a CV, o famoso CV-CV. Então, ou seja, concentração vezes volume de uma espécie vai ser igual a concentração, ou seja, concentração inicial vezes volume inicial vai ser igual a concentração final vezes volume final. Então, essa é uma relação que a gente vai usar muito para diversos casos que a gente for trabalhar com fator de diluição, tá certo? Então, vamos fazer, separei aqui 3 questões para a gente fazer, semelhantes a que a professora deu em sala, para a gente ver como que a gente pode aplicar esses conceitos, tá certo? De diluição. Por exemplo, primeiro exemplo. Dada uma solução de concentração de 5% massa-volume, determine o volume de água necessário para diluir até 1%, considerando 1 ml igual a 20 gotas. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai ter que fazer uma diluição. O que a gente tem aqui? A gente tem a concentração inicial da solução, é o quê? A concentração inicial é de 5% massa-volume, tá certo? Massa-volume. E a gente tem, ou seja, significa que a gente tem o quê? Significa que a gente tem, só pra gente recapitular o que é massa-volume, a gente tem 5 gramas em 100 ml, tá certo? Isso que é porcentagem de massa-volume. Só para isso aqui a gente só vai importar aqui é só o valor da concentração. Só tô colocando esse lado para você lembrar como calcula a porcentagem de massa-volume. Então, a gente tem volume inicial? Não, o enunciado não deu. E o que a gente quer? A gente quer diluir até 1%. Então, a concentração final nossa vai ser de 1%. E qual vai ser o volume final? Bom, o volume final que eu quero é justamente o volume que ele quer. Ele quer que o volume final seja de 20 gotas ou 1 ml. Mas aqui a gente vai trabalhar com gotas para ser mais fácil. A gente pode fazer de duas formas. A gente pode usar direto CV, que é a parte mais fácil, ou seja, C1V1 igual a C2V2. Ou CI-VI igual a CF-VF. I de inicial, F de final, também está no mesmo. Então, a concentração 1 vai ser 5 vezes volume inicial, que é o que eu quero descobrir. Concentração final, 1% vezes volume final, 20 gotas. Então, o volume inicial vai ser o quê? 1 vezes 20, 20. Dividido por 5, ou seja, a gente vai ter 4 gotas. Então, significa que inicialmente eu tenho 4 gotas. E no final eu tenho 20. E eu quero saber o volume de água. O que vai ser o volume de água? A gente sabe que o quê? Sabe que o volume inicial mais o volume de água dá o volume final. Ou seja, eu vou colocar até aqui, volume inicial mais o volume de água, dá o volume final. Então, para eu achar o volume de água, faz o quê? Volume final menos volume inicial. Qual o volume final? 20 gotas. Menos volume inicial, 4 gotas. Então, o volume de água necessário que eu vou usar para diluir vai ser de 16 gotas. Tá certo? Também poderia fazer o fator de diluição, porém, essa forma aqui é o resultado sai mais rápido, tá certo? Porque aqui você já calcula direto o volume inicial que você está faltando e você já consegue, por essa relação entre volume inicial, volume final e volume da água, você consegue já determinar diretamente o volume que vai ser diluído. Enquanto no fator de diluição, se você usar o fator de diluição, você vai gastar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que calcular o fator primeiro, usar o fator para, ou seja, pelas concentrações, ou seja, o fator de diluição, né, é concentração inicial dividido por concentração final. Então, você vai ter 5% dividido por 1, ou seja, o fator de diluição é 5, então você vai diluir 5 vezes. Então, significa que 5 vezes vai ser o volume final. O volume final você tem? O volume final você tem, que é 20 gotas. O volume inicial você tem? Não. Então, você tem que calcular. Então, o volume inicial vai ser, trocando de lugar, o volume inicial vai para lá e o 5 vem para cá. Então, vai ser 20 dividido por 5, que dá 4 gotas. Diante disso, você vai usar essa mesma relação aqui. Ou seja, o volume de água vai ser o volume final, que é 20, que você tem aqui, menos 4. Ou seja, 16 gotas. De ambas as formas, o resultado dá o mesmo. Depende da forma como você preferir. Eu prefiro usar CV porque o resultado sai mais rápido. Na próxima parte, eu vou resolver mais essas duas questões abaixo, para o vídeo não ficar muito longo. Então, até.